Olá, Shalom, sejam bem-vindos. Hoje nós falaremos um pouquinho no nosso podcast sobre a Parashá que se aproxima, Parashat Emor. Mas antes disso, eu quero convidar você para inscrever-se nesse canal, ativar as notificações, a se inscrever, a se tornar um membro desta programação, membro do Clube de Canais e a tornar-se um patrocinador de tudo isso. A sinagoga Anusim Brasil vem investindo pesadamente na produção de conteúdos que estão aí disponíveis gratuitamente para todas as pessoas. Então você pode se tornar um mantenedor, um apoiador desse processo, né, de ensino, de educação judaica que nós temos aqui no Brasil. Recebo aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, Hanor Ben Davi. Seja bem-vindo, Hanor. Shalom, shalom, shalom Niculam. Um bom momento a todos que nos acompanham. Este é o momento prévio ao recebimento do Shabbat, né, com o Kabbalah de Shabbat. E como você falava, sim, nós nos preocupamos aqui no canal Anusim Brasil em entregar um produto privilegiado, né, para pessoas privilegiadas, né. Então nós também aguardamos que do outro lado também tenham a oportunidade de privilegiar o nosso canal com o seu like e com compartilhar o link também, que ajuda que mais pessoas também tenham contato com todo esse conhecimento. Ô, Hanor, o diabo existe, Hanor? Não responde. Tem um conteúdo exclusivo que saiu essa semana, né, Hanor? Pois é. Foi produzido por você, que fala sobre a existência do diabo, porque é muito questionado, né? Principalmente o Ben Anus, ele vem desse mundo cristão, né? Que tem essa crença no diabo, do inferno e condenação. Cai alguma coisa e já fala Satanás. Exato. Mas aí você trouxe aí essa semana uma visão judaica do tema. O nosso trabalho aqui no Anusim Brasil, a gente se dispõe a facilitar a capacidade das pessoas que estão fazendo o seu retorno em tentar fazer elas conseguir entender a Torá, os escritos e a própria Alahá, né, o próprio mandamento rabínico, através dos óculos do judeu, né, da própria Torá, né? Porque muitas vezes as pessoas tentam entender conceitos dentro da própria Torá utilizando óculos de outras religiões, e aí eu normalmente falo, não dá certo, né? É como tentar explicar uma coisa de física através de filosofia, né? Uma coisa que precisa de cálculo, de matemática, né? Você tentar explicar através da filosofia, não consegue, né? Então, igual no caso do judaísmo, às vezes queremos entender conceitos profundos ou básicos, mas ainda que sejam básicos ou ainda que sejam profundos, precisamos tirar os óculos que tínhamos das religiões passadas, né? Que vemos do lar, né? Ou seja, nós recebemos muita cultura, muito conhecimento da cultura brasileira e do Ocidente em geral, que vem contaminado com esses pensamentos, né? Com essas ideias que precisam ser saradas ou precisam ser reformadas para entrarmos realmente em uma consciência judaica, né? Shemuel Zakai, também seja bem-vindo, né? Mais uma semana desenvolvendo essa programação. E a Parashá Emor, ela nos traz, Shemuel, justamente questões comportamentais dos líderes, né? Ali no caso dos sacerdotes, de toda a equipe de manutenção do Mishkan, né? Exatamente, irmão Hanor, e você que nos acompanha pelo nosso canal, a Parashá Emor, depois de ela tratar de um comportamento de conduta moral e social de Kedoshim, né, de todo o conjunto da vida e de toda a sociedade judaica, ela vai se concentrar no comportamento dos levitas, dos Kohanim, do Kohen Gadol, do nível de santidade, de pureza, de que eles devem se apresentar. Eles ocupam o espaço central da história judaica, do comportamento, da religiosidade, e esta porção ela vai tratar então de um modelo de comportamento, de pureza, de que esses sacerdotes precisam se postar, também
trazendo algumas deficiências físicas, no que ela reflete no comportamento, na conduta de toda uma comunidade, por que quer evitar dessas pessoas. Hoje nós temos, Shimon e Ranor, nós temos um plano, existe uma política de inclusão, né, em que as empresas privadas e as estatais, também as universidades, as escolas, elas precisam inserir, elas precisam incluir as pessoas que têm que têm as deficiências encontradas nessa porção, né? E hoje é trabalhado o status na ausência de uma deficiência visual, de audição, e outros traços, né, de membros. Seria, né? De membros menores, né? Shmuel, é interessante essa paraxá, porque conforme o mundo está funcionando hoje, né, eles considerariam esse trecho não inclusivo, né, a religiosidade. Politicamente incorreto, né? Totalmente, né? Politicamente totalmente incorreto, mas só que é uma hipocrisia também, né? Do homem, dessa sociedade atual, né? Sim. Porque, veja, então, se fizermos as leituras, a paraxá ela vai trazer ali que o homem que tivesse um problema na perna, que tivesse um problema no olho, que fosse cego, o homem que não tivesse um dedo, uma mão, alguma coisa, não poderia fazer o serviço sagrado. Ou seja, a pessoa com uma deficiência física não poderia. E óbvio também, a pessoa que tivesse um problema cognitivo também seria avaliado e ele não poderia fazer o serviço sagrado, né? Aí, na análise de hoje, inclusive eu vi essa semana uma lacradora, né, dizendo que a Bíblia é misógina, que a Bíblia ela é racista, ela machista. Ela é machista, ela é patriarcado. Exatamente, Ranor. A Bíblia é o terror. É como se a Bíblia fosse uma pessoa, né? Mas aí é o seguinte, nós temos ali justamente essas condições de trabalho, porque o ofício sacerdotal ele era um trabalho como qualquer outro. Acontece que você estava trabalhando para Deus, né? Você estava trabalhando para a comunidade, para a nação, mas você tinha uma relação direta com o ser. Não é um ser, porque nós não podemos limitar a existência, e também não é existência, porque ele enfim, mas trabalhava para Deus diretamente, para o Criador de todas as coisas, né? E as pessoas podem interpretar isso como uma legislação cruel, porque elas não conhecem do ofício sacerdotal. Sim. Né? Porque o ofício sacerdotal ele envolvia várias funções perigosas, inclusive. Veja, no Mishkan havia, e depois no templo havia um rito de sacrifícios diários. Sim. Só que esse sacrifício ele não acontecia em forma de mágica. Os sacerdotes tinham que manusear bois pesados, bichos ali, chifrudos, enfim, animais que poderiam, muitas vezes, numa movimentação, derrubar alguém, machucar alguém. Eles lidavam com facas extremamente afiadas. É como se você não vai colocar uma pessoa com deficiência visual, né, um cego, para manusear uma serra elétrica, chamada. Você não coloca. Você não coloca um piloto de avião, né, com problemas auditivos. Exatamente. É impossível, né? Um bombeiro com problemas auditivos, Samuel. Então ali no Mishkan as funções tinha aquele que tinha que lidar com fogo, tinha o que tinha que lidar com água, tinha o que tinha que lidar com facas extremamente afiadas, serrotes, né? Outro que tinha que carregar peso. Então, quando há essa legislação, mais uma vez, uma regulamentação de funcionamento do Mishkan, é protegendo as pessoas, protegendo o trabalho, protegendo aquela equipe.
e protegendo o objetivo final, que era justamente a santificação. Dentro do seu exercício, né? Teve dentro da história bíblica, né, dos profetas, tem o caso de um sacerdote que, quando ele foi inadequado pelo próprio Deus para oficiar como sacerdote, ele foi acometido de uma lepra, e que passou para todas as outras gerações, o que invalidou toda aquela família de ocuparem ofícios dentro do sacerdócio. A hipocrisia, ela vai se dar da seguinte forma: quando você vai no supermercado fazer a feira e você seleciona as melhores frutas, você inclui uma batata, uma laranja meia estragada. Né? Então nós selecionamos a carne, todos os produtos, tudo aquilo que nós precisamos ter em nossa casa, para o nosso alimento, nós exigimos qualidade, e existe o controle de qualidade de todos os setores para atender essa demanda. Agora, as empresas hoje que são obrigadas a contratarem, quando ela tem lá 100 funcionários, você chegou a um valor de 100 funcionários, você já tem que contratar um deficiente, né, para incluí-lo. Só que você... Físico. Ô Samuel, você Agora, não vai colocar a empresa, ela não pode contratar esse deficiente físico. Veja que a gente tem que ficar cheio de tato para falar, né? Sim. Esse mundo que nós estamos vivendo é um caos. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que é que fala, né? Para não... veja, tem ali a lei, né? Que a empresa, a partir de um determinado tamanho, ela tem que contratar um deficiente, né, físico e tal. E só que ele tem que contratar o deficiente físico onde o deficiente cumpra uma função que ele consiga desempenhar com segurança. Sim. Porque, por exemplo, tem o nosso amigo Gleito, que tem uma empresa de manutenção industrial. Né? Como que ele vai colocar um deficiente, por exemplo, alguém que não consegue se locomover, né, que anda de cadeira de rodas, por exemplo? Como que ele vai colocar essa pessoa para subir em telhados para fazer manutenção? Andaimes, né? Subir em andaimes. Sim, mas ela... Olha a hipocrisia. Sim, mas aí ele consegue incluir dentro do administrativo. Dentro do administrativo. Né? No financeiro, no RH. Então, sim, é possível mesmo. As empresas... Porque quem tem um problema visual... Ontem me deparei com 3 deficientes... Sim, ô Samuel, mas... 3 deficientes visual aqui no centro de Curitiba, né? E alguém perguntou: vocês precisam de ajuda para atravessar? Eles disseram: obrigado, mas estamos esperando aqui uma outra pessoa. E eles parados, eles ficavam batendo aquela varinha deles ali no chão. Né? Eles ficavam batendo, mesmo parado, encostado na parede. E quando eu percebi, se aproximava um outro deficiente que foi se aproximando pela referência do toque. Eles batem. Ou seja, eles desenvolveram outro tato que compensou essa deficiência visual. Por exemplo, tem empresas que contratam deficientes visuais, a Volvo, por exemplo, para encontrar anomalias pelo toque. Na pintura. Pelo toque ali. E as pessoas que têm... que enxergam, né, que tem elas não conseguem encontrar nos toques. Porque não tem, né? Nem a tecnologia consegue remover aquelas anomalias que precisam no acabamento. E tem lá 2, 3 deficientes visuais que encontram. Que trabalham. Né? Porque a gente acaba desenvolvendo outros tatos. Mas não colocaram eles para fazer pintura, Samuel. Não. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a discriminação, ela não deixa de existir mesmo na inclusão. Olha só o meu ponto. Que a discriminação, por isso que eu falo da hipocrisia, porque a discriminação, ela não deixa de existir mesmo você empregando cego, a pessoa que é deficiente visual, ela não deixa de ser discriminada para certas funções. Sim. Para certas funções, ela será discriminada, sim. Você não vai colocar alguém deficiente visual para dirigir um ônibus carregando crianças. Ele está sendo discriminado nessa hora. Ele está sendo colocado. Não, você não serve para essa função. Não, mas eu gostaria muito. Eu gostaria muito de fazer. Não, mas você não pode. Mas eu tenho uma outra aqui. Aí você tira ele de um lugar e coloca... Mas a discriminação, gente, não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero dizer,
ela continua a existir. Em determinadas situações, aquela pessoa será discriminada. Sim. É. Agora, para o serviço sagrado, porque os sacerdotes não estavam só carregando cortinas, montando o altar, acendendo fogo. Eles também se ocupavam com questões decisivas, né? Sim. Por exemplo, sobre uma guerra, Sim. sobre um ato de purificação, sobre um julgamento, sobre aquilo que é impuro ou impuro, que é certo e errado. Então eles se ocupavam com todas as questões políticas e religiosas e morais de toda a comunidade. Por exemplo, nós tivemos na deficiência visual do patriarca Isaac, nós tivemos aquele vazio em que Yaakov ele fez Enganou uso o pai, né? da oportunidade para obter aquilo que ele já tinha negociado da mão de Esaú. Mas a deficiência de Isaac, ela não estava só fisicamente. A deficiência visual dele estava muito abaixo da própria percepção de Rívika sobre os dois filhos. Então, a percepção de Isaac, de que ele colocaria de uma forma que poderia comprometer a nação sagrada, ele poderia colocar Esav para ser o patriarca da nação sagrada, e isso ia se perder no caminho. E Rívika, ela tinha essa percepção e ela fez essa trama. Ou seja, as pessoas que precisam estar em lugares decisivos e que têm certas falhas físicas, essas falhas também elas chegam no caráter e na personalidade da pessoa, que precisam tomar certas decisões que pode mudar o rumo da história ou das circunstâncias que envolvem aquilo ali. Então, por exemplo, um líder, um juiz, ele precisa ter posse dos dois ouvidos. A Torá diz assim: não darás ouvidos à maledicência. O juiz ele precisa ouvir as demandas. Ele não pode ser um deficiente auditivo, né, em que ele tenha que ficar de frente com as duas partes para emitir um julgamento. Exato. Ele tem que ter posse desse atributo físico, desse tato, para ele ser um ótimo juiz. Inclusive, posse bem aguçada, né? E ele não pode ter só um ponto de vista, Shimon. Exatamente. Ele tem que ter a visão do todo. E essa visão do todo, ela não é só uma restrição física, que também compromete a personalidade, o caráter, as escolhas, né? Da espiritualidade de que um Cohen, de que um levita, de que um Cohen Gadol precisa ter posse de todas as condições. Shemuel, você traz uma forma de entender bem profunda, né? Porque a questão física ela acaba interferindo também na questão comportamental. Na comportamental. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que não conhece todos os ângulos possíveis, né, de visão, ela não tem como desenvolver esse comportamento. Não tem. Não tem. Né? Se ela não ouve tudo, intrinsecamente, né, no seu comportamento, ela não terá desenvolvido essa habilidade. Né? É interessante, é polêmico, né? As pessoas podem interpretar de outra maneira, né? Poxa, mas olha lá, por que um deficiente visual não poderia ser juiz, né? Exato. Qual que é o problema? Mas aí você tem que porque quando a gente e lembrando o seguinte, nós estamos analisando. Você gostaria de ser julgado, de ter a sua demanda na mão de um juiz que é cego ou surdo? Né? A pergunta que a gente faz para nós mesmos. É a pergunta. Porque nós estamos analisando, Ranor, antes de passar a palavra para você, aqui a vida sob o prisma da perfeição divina. Não é sobre a nossa perspectiva. Inclusão. Não plano é de sobre inclusão. a nossa perspectiva, porque nós estamos analisando isso baseado na legislação divina, né, que Deus entregou para os homens para que eles obedecessem aquilo. Então, se obedecessem, estaria tudo funcionando de acordo com o que deveria ser. Não é sobre a nossa ótica. Ranor. Sim, no caso, é bem complexo o tema, né? E queria aproveitar para falar a respeito desse caso das coisas ruins que acontecem
no mundo e às vezes ficam sem explicação, né? Como o caso das pessoas que nascem com deficiência, né? Sim. Sempre vai vir a pergunta, mas por que Deus deixa que essas pessoas nasçam assim, se todos deveríamos ter o mesmo direito de nascer todos, ou seja, perfeitos e toda aquela coisa, né? Então, os sábios nos ensinam que às vezes a deficiência física ela vem trazer um cerco para que a pessoa que nasce com essa deficiência ou que adquire essa deficiência com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, ela não cometa haverá um pecado por questão de ter essa parte física que lhe está faltando, né? Então sempre utilizam um midrash, né? Uma história, né? Fala assim a história de um cego, um rabino e um imperador, né? O imperador falou com o rabino: por que as pessoas com deficiência, existem pessoas que nascem com deficiência? Será que Deus não é igual para todos? Ou seja, ele não trata igual a todas as pessoas, né? E o rabino falou: não, tudo bem, vamos fazer um experimento, né? Vamos fazer um teste aqui, né? Vou procurar um cego, né? Então, o cego, chamaram um cego para a corte do rei, junto com o rabino, e falaram para ele guardar uma sacola com ouro do rei, guardar uma sacola com ouro do rei. Ele ia ficar como garante desse ouro, né? E ele tinha que entregar para um tempo depois, uma semana, um mês depois, o ouro que tinha adquirido, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou o tempo marcado para ele devolver o ouro, que foi emprestado para ele guardar, o cego, né? O cego chegou lá com as mãos vazias, falou: não consegui achar o ouro que foi emprestado para mim, né? Realmente ele tinha guardado, mas porque ele estava visando um ganho de ter ouro na posse dele, né? Então o rabino falou para o imperador, falou o seguinte, viu? Ou seja, se ele tivesse visão, ele poderia roubar mais do que já roubou, ou seja, ter mais a capacidade de fazer o mal, né? Então o sagrado às vezes entrega essas deficiências para que a pessoa faça um tikkun, faça uma expiação pelos seus próprios atos dela ou dos antepassados dele, né? Então, muitas vezes, é isso que os sábios nos explicam. Mas no caso dos sacerdotes, ou das pessoas que trabalham diretamente, são envolvidas com o serviço sacerdotal, né, os Kohanim, temos que entender duas coisas. O serviço sacerdotal era um serviço que era entregado em favor dos Bnei Israel, do povo de Israel, para o sagrado, né? É como quando você vai fazer um casamento, você contrata uma pessoa para montar toda a parte festiva, ou seja, festas, decorações, tudo aquilo, né? Você contrata essa pessoa, mas esse trabalhador trabalha, você paga ela, mas o trabalho que ela vai fazer é para os que são convidados para a festa, né? Para que eles olhem os detalhes, olhem as coisas e fiquem maravilhados com aquela coisa, né? Então era igual ao caso dos sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam um serviço que era dos Bnei Israel para o sagrado. Então, eles serviam para expiar os pecados dos Bnei Israel, para que o sagrado aceitasse esses sacrifícios, né? Então, existem muitos, como o Shimon falou, existem muitos trabalhos dentro do Mishkan e do Bet HaMikdash, ou seja, do templo, que precisavam de que a pessoa se movimentasse. Não era só que eles mexiam com fogo, que eles mexiam com facas, que eles mexiam com gado. Também o simples fato de andar, porque, tipo assim, para ascender ao lugar onde eram oferecidos os sacrifícios, né? O altar nós sabemos que não tinha escadas, era uma rampa, né? Uma rampa lisa, né? Então os próprios já tinha muitas histórias de que era muito perigoso ascender essa rampa, mas quando estava chovendo, né? Os serviços não paravam quando tinha chuva, né? Então, para uma pessoa deficiente de visão, de que estava faltando uma perna, de que estava faltando um braço, que já também tira o equilíbrio. Então, andar por essa rampa já é de alto risco, né? Então, não poderia uma pessoa que tem esses problemas participar desse serviço, né? Porque acabaria correndo risco à sua própria vida, né? Então, para salvar essas pessoas de qualquer acidente, qualquer situação, então elas ficam imediatamente desqualificadas do serviço sacerdotal, né? Não é uma questão de que eles não sejam aptos para servir no templo, né? Senão que eles não têm a capacidade física para oferecer esses sacrifícios, né? Então, não podemos misturar as coisas. Existem diferentes tipos de aproximação ao sagrado. O serviço sacerdotal nós precisávamos do serviço sacerdotal porque eles ofereciam expiação, né? Pelos pecados na comunidade, né? Mas existem outras formas de adquirir a expiação, né? Nós, nos nossos tempos, não temos o templo. Qual é a ferramenta que nós utilizamos? Os 3 pilares da Teshuvá, né?
A tefilá, a tzedakah e a própria techuvá, né? Então, temos que ter o tikkun, né? Temos essa capacidade de entender essas coisas, porque senão ficamos olhando do lado de fora como olham, como nós falávamos no começo, como olham as pessoas que estão contaminadas pelas culturas, pela cultura de fora, né? E eu queria trazer um tema para nós falarmos também, porque a primeira parte da Parashá Emor, ela fala a respeito disso que foi falado, né? A respeito do serviço sacerdotal, que o sacerdote não podia entrar em luto por qualquer pessoa, só pelas suas familiares mais próximos e tal. Ele fala muitas coisas a respeito do serviço sacerdotal. Mas na metade da Parashá é falado a respeito das festividades, né? De todas as festividades, das festividades anuais que nós celebramos ano a ano, repetimos as mesmas festividades, né? E falando um pouco da atualidade, na nossa atualidade, no mundo atual, né? As pessoas, elas se queixam quando as coisas se tornam monótonas, sabe? Ou seja, que você repete um ciclo, fica repetindo um ciclo, né? As pessoas não querem aguardar por um ciclo que eles já passaram, eles querem alguma coisa nova. E um fenômeno que acontece muito nos nossos tempos atuais é o fenômeno das coisas que são imediatas, sabe? De que chega uma informação e já se espalha pelo mundo inteiro em segundos, já se espalha no mundo inteiro, né? Então, quando uma pessoa de fora, um jovem, sobretudo, esse com respeito ao caso dos jovens, sobretudo, né? Quando eles chegam e se encontram com o judaísmo, que eles têm que repetir as mesmas festas, repetir os mesmos mandamentos, eles entram em uma contradição, né? Porque o mundo ensinou para eles que eles precisam de uma coisa nova, de que eles não precisam ficar repetindo as mesmas coisas, né? E que as coisas que eles recebem são imediatas, ou seja, a um clique, você está a um clique de apertar a tela do seu telefone ou a tela do seu computador, de ter uma informação nova que você não conhecia, né? Mas ali tem a pegadinha, né? Se você for olhar o canal de YouTube que você mais gosta, ou aquele, não sei como que chama, o influencer que você mais gosta, você vai ver que de tempo em tempo ele repete os mesmos, a mesma fórmula que deu êxito para ele, né? De utilizar um vídeo, um tema em particular, que ele sabe que o público ele gosta disso, né? Então fica essa hipocrisia também nesse caso, né? De querer acreditar que as coisas novas são as melhores, né? Mas nós aprendemos da própria Torá que o ciclo anual das festas, elas têm uma função pela qual nós cumprimos essa festa anualmente, sempre no mesmo dia do calendário hebraico, né? Nós não podemos entrar e falar, não, agora eu não gosto mais dessa festa porque já celebrei uma primeira vez, foi tudo bem, mas agora eu que precisava de uma coisa nova, né? Então as pessoas têm esse sentimento, eu preciso de algo novo, né? E a Torá e os mandamentos, eles se renovam cada vez, né? É uma coisa, um fenômeno bem interessante. Nós sempre temos o Benjamin Saitun, né? Que ele sempre vem e ele fala, nossa, a Torá como é bonita, como ela é atualizada e tudo aquilo, né? E é interessante porque nós lemos, todos os anos, lemos a mesma porção, lemos os mesmos versículos, e cada vez que nós entramos em contato com a Torá, realmente nós conseguimos encontrar uma coisa nova, uma nova interpretação, uma coisa que não conseguimos entender no ano passado, que conseguimos entender agora, né? Então é uma coisa que é surpreendente, porque a Torá e os mandamentos, eles não estão limitados ao tempo que nós conhecemos, ou seja, esse limite de tempo que nós sabemos, né? 1 ano, 3 meses, né? A Torá, ela é atemporal, ela consegue atingir com a mesma força que ela atingiu quando os Bnei Israel cruzaram o mar, consegue atingir nós que estamos 2000 anos depois de todos esses acontecimentos. Ainda para o judeu, a Torá tem esse mesmo valor que quando ela saiu quentinha, ou seja, saiu na hora no Monte Sinai. Para nós, cada vez que chegamos nas porções, também é como se nós estivéssemos recebendo a Torá nesse momento, né? E o ciclo das festas, Arno, ele está... O ciclo das festas de Pessa, Sukkot, Rosh Hashanah, tudo está ligado à vida civil, à vida religiosa, as estações, tudo está ligado a essa festividade. Ela acompanha exatamente essas festas, elas marcam o ciclo da nossa existência, ela marca o ciclo da nossa preservação. As pessoas
As pessoas são muito hipócritas. São muito. Eu vejo muitas pessoas. Na sinagoga tem que ter uma coisa nova para os jovens e tal. Mas todo dia você come feijão e arroz. Desde que você nasceu, você come feijão e arroz. Você acorda de manhã e dorme à noite. Você assiste os mesmos programas de televisão. Você faz os mesmos caminhos todos os dias. Mas só a sinagoga, só a parte religiosa, que é a parte chata, né? entre aspas, Precisa inovar. é que tem que inovar, é que tem que mudar. Mas você é a mesma pessoa. Teu pai foi aquilo, você é aquilo e seus filhos serão aquilo. Quer dizer, então nós... eu acho que o grande... A palavra do dia é hipocrisia. A hipocrisia em você analisar as coisas sob um viés, mas o teu comportamento, ele mostra algo totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que você se preocupa, poxa, mas esse serviço não é inclusivo, esse serviço sacerdotal não é inclusivo, quer dizer, a questão sacerdotal, ela era um pedacinho de toda uma nação, né? De tudo que existia dentro de Israel, a questão sacerdotal era um ponto, né? Era uma coisa extremamente importante, mas existiam muitas outras coisas ali, né? Inclusive muitas outras funções que poderiam ser exercidas. Mas aqui é questionado, seria justamente essa, né? Aqui, enfim. Agora, do outro lado também nessa questão, né, Ranor, de você estar ali olhando as festividades também te coloca numa, puxa vida, mas de novo, né? Maná de novo, lembra? Maná. Agora, o que acontece é que cada geração ele vai experimentar coisas de que a geração passada nunca viveu, nunca experimentou. Isso é verdade. E a Torá, de 3.300 anos atrás, ela está legislando para todas as gerações. Tanto que o Moshe Rabbeinu, ele diz assim, pergunte aos seus anciãos, pergunte aos teus pais e eles te dirão. Sobre as gerações sucessivas. Ou seja, hoje o Brasil está discutindo sobre a regulamentação das mídias e das mídias sociais. Ué, em 1990, isso não era um problema para o governo. E nem o problema era a AIDS, né? Em 1990 era a AIDS. As dificuldades eram outras. Agora, quando o governo perde o controle sobre a opinião pública, sobre suas decisões e atos, há uma necessidade do controle das mídias, há um controle da informação, né? E é uma coisa nova que está sendo discutida, são dificuldades diferentes, né? Então, para os religiosos havia uma dificuldade em lidar com a mídia aberta, com a televisão, e agora a nova geração está com telas na palma da mão, acessando o universo Era todo. Proibido, algumas religiões proibiam assistir ter televisão em casa, né? Algumas religiões cristãs, inclusive, proibiam o uso videogames, o uso da televisão. Hoje, como Samuel brilhantemente lembrou, as igrejas carregam as igrejas têm um canal. As igrejas têm um canal. Tem um perfil. Tem um perfil no Instagram. E no mesmo Instagram que tem lá uma modelo seminua. Na mesma plataforma, que é a televisão. Quer dizer, mas a visão muda, mas a legislação ela continua a mesma, né? Ela é eterna, ela é perpétua. Então, as gerações... Diz que Moshe Rabbeinu, ele foi colocado, durante o período que estava no Monte Sinai, ele foi colocado gerações à frente. E ele esteve na sala entre os alunos de Rabi Akiva. Quando ele volta para o monte, Hashem pergunta, e aí? O que você achou? Ele disse, não entendi nada. Né? Qual que era o objeto disso tudo? Não era a Torá que Moisés recebeu do Sinai? Era. Mas as gerações futuras, elas enfrentam dificuldades, inovações diferentes uma da outra. Né? Os nossos filhos, eles enfrentarão coisas que nós nunca vimos durante a nossa infância. Ô Samuel, na geração de Moisés, né, como que eles veriam essas regras, né,
essa militância que existe hoje, né? Por exemplo, como que Moisés e Arão enfrentariam um grupo de feministas, né, protestando em frente ao templo sagrado quanto aquele formato religioso, né? Como que Moisés interpretaria progressismo, né? Sendo achincalhado pessoalmente ali, sendo chamado de misógino? Eu vou responder ali Machista. rapidinho, porque a pessoa vai ficar com a dúvida na cabeça, né? Eu vou utilizar o mesmo exemplo de Cora, né? Eu possivelmente acho que Moshe e Arão iam se ajoelhar no chão e falar: Deus, faz tu o que tem que fazer. Dali a terra traga o que tem que tragar. Porque muita gente falaria: ah, não, eles são misóginos, eles vão pegar uma espada e vão acabar com todo mundo. Não, às vezes... Esse é o problema do Beniano Sim, porque o Beniano Sim, ele ainda tem algumas condutas que vêm do cristianismo. E o cristianismo o que faz? Quando ele vê algo que ele não gosta, ele condena, né? Ele ataca diretamente esse ponto ali, né? E se fosse para aí e descer a ripa, atacar, cancelar, ele vai, né? No judaísmo não podemos fazer as mesmas coisas, né? Nós teríamos que fazer o que é nosso, nós cuidamos, que os demais cuidem. Agora, se a lei e os anões vão nos atacar, primeiro ver com o sagrado, e dali o sagrado resolve, que foi o caso esse que eu coloquei, né? Eles não saíram matando a rebelião de Korah. Eles colocaram as leis para todos, porque a lei é para todos, a Torá é para todos, né? E de acordo com o comportamento de cada quem será julgado na sua imediatez, não? Dependendo de qual seja o juízo do sagrado. Então, nós não precisamos incomodar pelo comportamento das pessoas alheias, né? Nós nos incomodamos pela nossa atualidade porque a nossa sociedade, nós, ainda que sejamos judeus, nós pertencemos à sociedade atual, né? Por isso que falamos desses temas aqui que estão sendo falados. Mas, na imediatez da nossa comunidade, realmente nós nos preocupamos pelas questões que são da nossa comunidade, né? Como o senhor falava do Rabi Akiva, né? E muitas vezes eu acho o seguinte, né? A Torá é tão a base do povo que é como o Karate Kid. Lembram daquele filme? Ou seja, eu tenho as duas referências, no do filme antigo, né? Com o Ralph Macchio, né? E o Pat Morita, e também existe a versão mais nova, que é com o filho do Will Smith e Jackie Chan, né? Na versão velha, você vai me corrigir, né? Porque em espanhol era encerar e tirar a cera, né? Que ele fazia o exercício, né? Encerar e tirar a cera. Não sei como é que fala diretamente no português. Para quem só assistiu a versão nova, né? Com o Jackie Chan e o filho do Will Smith, era tira a blusa, coloca a blusa, pendura a blusa, né? Ele fazia os 3 movimentos, né? E dali ele ficava repetindo todos os dias nos dois casos, né? Ele ficava um encerando e tirando a cera e outro tirando a blusa, colocando e pendurando, tirando no chão, né? Então, quando chegava o momento que a pessoa ficava com nojo de fazer a mesma coisa tanto tempo, vinha o professor, né? No caso era o senhor Miyagi e o outro não me lembro agora qual que era do Jackie Chan, o nome do senhor, né? Dali vinha o menino, né? Aquele falando, mas me ensina uma coisa nova, algo que funcione, porque isso aqui não serve para nada, eu não vou me defender com isso aqui, né? Como nós, às vezes estudamos coisas naturais e falamos, será que isso aplica na atualidade, né? Como o caso do senhor, né? Que falou, será que se alguém dos feministas chegassem, né, na frente do templo a fazer todo aquele desastre, será que funcionaria a Torá? Funcionaria sim. E é que ali que o maestro, né, ele mostra como que funciona realmente essa base que ele aprendeu, que parece insignificante, ou seja, que parece monótono e insignificante, como nós que celebramos as mesmas festas, nas mesmas datas, com as mesmas leituras, com as mesmas rezas, e às vezes até com as mesmas pessoas que frequentam a sinagoga, né? Ficamos olhando as mesmas caras, os mesmos rostos, né? Então, quando chega o momento da verdade, isso que nós aprendimos, essa base de tirar, encerar e tirar a cera, isso tem uma função no mundo espiritual, que tem a oportunidade de nos salvar e salvar a nossa geração. A questão da Torá, Rano, que você disse, a Torá se renova, nós aprendemos coisas diferentes. Na verdade, a Torá, ela foi pensada para todas as gerações, né? E quais são as coisas que mudam? A Torá muda? Não, a Torá é imutável. Ela não pode ser
alterado, não pode ser mudado. E o que muda então? Muda as circunstâncias em que vivemos. Então, a Torá passou um ciclo de um ano, as coisas mudaram. Tudo mudou em nossa volta e nós não percebemos. E aí sim, a Torá ela passa a dar uma resposta àquelas mudanças que estamos vivendo. Nós passamos a ter um sentido da vida. Falou, poxa, agora que eu entendi. Mas o que você entendeu? É porque houve uma mudança em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Moshe Rabbeinu, ele foi o líder, o rabino, o professor da geração que sai do deserto. Agora Yehoshua ben Nun, ele vai assumir uma nova geração. Ele vai ser professor de uma nova geração mediante as mudanças que aquela geração sofreram, passaram e serão preparadas para conquistas que a geração passada jamais pensou em alcançar. Agora, esta porção que diz assim, amor, sobre dizer, sobre falar, sobre ensinar, sobre licionar, é a certeza de que os anjos tinham quando falaram a respeito de Abraão. Esconderemos o que faremos sobre Sodoma e Gomorra desse homem? Não. Por quê? Porque ele ordenará seus filhos após si. E esse é o efeito dessa porção. Porque uma secretária perguntou a uma coluna que a Globo tem sobre profissão, e lá aquele professor diz assim, você trabalhou como 50 anos como secretária executiva. E ela perguntava, e o que eu farei? Eu já vou ser substituída. Eu serei substituída porque eu já estou passando do prazo. E aquele profissional diz o seguinte, ele fala assim, não, você deve montar uma escola para secretárias executivas. E o que ela fez? Ela montou uma escola para secretárias executivas e ela se tornou rica quando ela saiu. Professora. Quando ela se tornou professora, ela abriu um curso sobre secretária executiva. Os levitas, o Cohen, o Cohen Gadol, eles têm uma utilidade, ele tem uma vida útil no exercício da sua função, mas quando ele chega lá do prazo dos 50 e dos 60 anos, em que ele será substituído por uma nova geração, quem são os professores dessa nova geração? Né? São eles. São eles que vão ensinar os novos levitas, os novos sacerdotes, os novos sumos sacerdotes, os novos rabinos, os novos razão, os novos professores, e assim sucessivamente. Há uma transferência de conteúdo, de informação. Agora, aquelas informações que ele vai receber e que parecem não fazer nenhum sentido para o momento em que ele está vivendo, fará sentido em algum momento do ciclo da vida em que vivemos. Né? Ou seja, nós gostamos de ser lembrado do aniversário todos os anos. Seja do casamento, seja do nascimento do filho, seja do nosso próprio aniversário, do momento em que a tua empresa surgiu, que a tua comunidade passou a surgir. Então, todos nós nos apegamos ao início, né, de um ciclo das coisas que vão evoluindo, vão crescendo diante dos nossos olhos. Nós comentávamos na semana passada sobre a série, né, Shimon? A série Joias Brutas da Netflix. Sim. E ali nós temos a aquisição de um assento da família que teve participação na construção de uma comunidade. Né? Ou seja, todos nós temos um lugar na comunidade, na sinagoga, e as gerações sucessivas, elas vão conquistando o seu lugar de fala, a sua posição crítica sobre como ela está vendo o mundo a partir do seu momento. Né? Como que ela vai resolver esses problemas tendo a mesma Torá das gerações passadas, de que os nossos pais viveram, seguindo, guardando Shavuot, Sukkot, Pessa, aniversário e os outros feriados que surgiram, Purim. Para quem que é novidade Purim? Né? Para quem se tornou novidade Hanukkah? As gerações anteriores, que não viveram aqueles problemas, que não tiveram aqueles enfrentamentos, para eles nunca fez sentido Purim, Hanukkah, né? A criação do Estado de Israel, o Yom HaZikaron, o Dia da Recordação, são para gerações que vão tendo aqueles enfrentamentos, as conquistas que a nação, que os judeus, que o levita, que a mulher, que a judia, que o judeu, que a criança vão tendo dentro da sua missão. Todos nós temos um papel. E o Emor diz sobre isso, sobre o nosso papel, do lugar em que nós estamos e da transmissão que nós fazemos para gerações futuras. Como que eles deverão enfrentar diante de novos desafios de que nós morreremos sem saber
o que eles deverão enfrentar. E também é o seguinte, ela nos traz uma conscientização de que nós temos que estar aptos para fazermos o que nos é determinado, né? Muitas vezes nós nos colocamos em posições por questões do ego, por questões comportamentais, por problemas de você conhecer a si mesmo, né? Você acaba assumindo compromissos, responsabilidades ou buscando isso sem estar apto, né? Então a Paraxá, ela justamente nos traz isso. Ela nos traz a necessidade de entendermos, de lembrarmos, de buscarmos um processo evolutivo que é muito natural, né? A única coisa que não se acabou em tudo isso foi a Torá, né? O resto é pueril, né? É passageiro, é temporário, né? Dura apenas uma geração. E também entendemos a questão de estarmos aptos. Não adianta nós querermos alçar voos altos sem estarmos preparados, né, para pilotar um avião, uma asa delta. Quem pilota um avião vai conseguir voar pelo teto mais alto, dentro aqui da nossa atmosfera, né? Quem é um piloto da NASA consegue ir mais alto ainda, né? Exato. E quem é mais ou menos consegue voar de asa delta, né? Que é pertinho do solo e tudo mais. Então é uma questão de você estar apto, estar preparado. E muitas vezes as nossas condições físicas, espirituais, psíquicas não nos permitem adentrarmos a determinados projetos, adentrarmos a determinados trabalhos e ofícios, né? Então, eu acho que mais uma vez uma lição de nós aprendermos a nos colocarmos no nosso lugar, a termos essa, como diz, essa simancol, né? Pô, você não se toca, cara. Você não se toca que você não é um bom cantor. Você não se toca que você não é um bom porteiro. Você não se toca que você não é um bom mecânico, né? Você é um desastre. Tem outras coisas que você pode fazer. Porque a questão não é, Samuel, a questão não está ali na escolha, naquele ofício, né? Naquela função. A questão está na pessoa ter uma visão mais ampla e entender, olha, para essa função você tem que estar apto. Para você subir e fazer manutenção no telhado, você tem que saber mexer com a tal da cadeirinha, com o cabo de vida, né? Não sei como é que chama aquilo ali, mas eu, por exemplo, não posso subir e fazer manutenção num telhado. Eu não tenho treinamento específico para isso, eu não estou apto. Altura, espaço confinado. Exatamente. Agora, de repente você tem um sonho de falar no microfone, mas você tem vergonha de cantar parabéns para você em público. Você, pânico cênico. Né? Você é muito tímido, enfim. Então, temos que entender, né, e temos que ter a aptidão e temos que estar aptos e preparados para aquilo. Então, a mensagem ela é sempre muito clara, né? Quando ela vem a nosso encontro nesse caso dessa paraxá específica, ela já começa trazendo essa questão de estar apto para fazer o serviço sagrado. Sim. A tua função vai ser serrar. Você tem que ter os dois braços bem fortes para fazer isso. Você vê que as famílias tinham papéis específicos, né, Shimon? Sim. E a assim hoje ainda funciona. Os Gershonitas, como que é? Merari e Kehat. Cada um tinha um papel, uma atribuição dentro do serviço levítico, né? Sim. Aí depois o sacerdote, depois o sumo sacerdote, eles tinham ocupações assim políticas importantes. Ô Samuel, mas os dias de hoje continuam a mesma coisa, né? Uns são juízes, outros são políticos, outros são caminhoneiros,
outros estão gravando podcast, o mundo continua igual, né? Mas a hipocrisia, essa sim, essa se infiltrou em todas as gerações atuais e uma analisa o outro sob o seu próprio prisma, né? Então, aqueles que detestam religião, detestam Deus, detestam as coisas sagradas, eles reprovam, né? Pô, mas que povo retrógrado, que povo racista, misógino e aquilo mais. E de repente também os irmãos judeus olham para aquele povo e falam, mas que povo pecador, né? Que povo isso, que povo aquilo. Mas os propósitos de cada um, e hoje o desenvolvimento humano, a neurociência, ela justamente já esclarece muito bem isso. Que cada um nasceu com aptidões que vão te permitir desempenhar determinados trabalhos. O que a neurociência faz, daí o neuromarketing faz, é pegar o que você tem de melhor, né, e trabalhar nisso. Isso vai te trazer uma porcentagem muito grande a mais no seu desenvolvimento para você ter uma carreira de sucesso, ter uma vida de sucesso, né? Não tem como nós pegarmos, Samuel, uma pessoa que ela é apta, ela tem ali no seu talento para ser um piloto de automóvel, né? Não tem como colocá-la para ficar falando em podcast, Shimon, ficar sentado dentro de uma sala. Essa semana eu vi a Ruth, que é a minha filha de 10 anos, ela falava assim, que seria pediatra ou veterinária, né? Num plano de longo prazo. É o que você vai ser quando você crescer, né? Então, até essa semana seria pediatra ou veterinária. E ela, por já 4 vezes, ela acessou pessoas assim, eu não digo pessoas com dificuldades, mas pessoas muito especiais que ela não consegue conviver junto a uma sociedade. Pessoas com depressão, pessoas que se isolam do convívio, né? E nós tivemos numa casa onde havia um jovem com depressão, e a família pediu desculpa, porque ele não sairia do quarto, porque ele se isola. E de repente, quando nós percebemos, cadê a Ruth? Ele estava conversando com uma outra adolescente, e ela conseguiu levar essa adolescente assim numa conversa amistosa, e levou ali e os pais da criança ficaram pensando, né, como que isso aconteceu, né? E depois elas comentaram particularmente. E por último essa pessoa, ela pegou uma outra adolescente, né, uma adolescente evoluída, porém com problemas assim de convívio social. E ela conseguiu destravar algumas coisas ali que a criança falou assim, poxa, nem meu psicólogo conseguiu chegar aonde você me levou. Né? E depois ela saiu dessa conversa convicta, falou, pai, agora eu já sei o que eu vou ser. Serei psicóloga. Psicóloga. Pois é, Baú Hashem, né? Bom, existem pessoas, como o Shimon disse, ela chega na idade madura e ela ainda não sabe para que veio esse mundo. Ela não consegue se descobrir porque de repente ela está focando sempre para o lado errado. Ela é um ótimo segurança e está olhando. Mas ela quer ser sumo sacerdote. Ela quer ser sumo sacerdote. E precisamos ter a percepção das aptidões, né? Das coisas que temos facilidade em desamarrar, em destravar, das soluções que nós conseguimos trazer naquilo e falar, poxa, é isso que eu tenho que ser. Porque geralmente isso não é ensinado, Ranoni. Infelizmente o sistema de ensino do nosso país é um desastre, né? A inteligência emocional não é ensinada, porque para você ser um sumo sacerdote, imagina a inteligência emocional que você não deveria ter, aliás, que você deveria ter e desempenhar no momento ali das suas funções. Né? A responsabilidade era muito grande, a culpa era muito grande. Né? Porque é o seguinte, você é você é um porteiro de um condomínio. Né? Você é um porteiro de um condomínio de um apartamento só. A sua responsabilidade é uma.
mas você é o porteiro de um condomínio com 1000 casas. A responsabilidade é outra. E essas casas são 1000 casas de 1000 milionários. A responsabilidade é outra. Ela vai aumentando a carga de trabalho, a carga de conhecimento, a carga de informação. Aquilo ali vai aumentando. Então, muitas vezes você falou, você tem um talento para receber as pessoas, para cuidar da porta, para vigiar a porta, mas para resolver um problema familiar de casal ou para examinar uma doença venérea, né? Você não tem. Você não está apto, você não tem estômago. Então, é uma questão de conhecer, conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo, do que você gosta, quais são as suas capacidades, quais são as suas habilidades. Hoje o mercado está incentivando muito as pessoas a conhecerem as suas próprias habilidades, né? E às vezes a sua habilidade não é, a sua vida está patinando, não está dando certo, porque você está, de repente, empreendendo no ambiente errado. Porque é o seguinte, irmão, como saber se realmente o que eu estou fazendo é aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer? Porque alguém disse o seguinte, trabalhe com o que você ama, né? Ou faça o que você ama e você não precisará trabalhar nunca. Né? Alguma coisa assim. Sim. Né? Então, como saber se realmente o que eu estou fazendo é algo que é para mim? É você fazer aquilo com alegria e com paz. Aquilo se torna fácil para você. Se sentir realizado no final de cada dia. Exatamente. Com a sua contribuição. Se de manhã cedo você sair triste de casa porque você está tendo que ir cumprir aquela função por uma obrigação, é óbvio que nós não fazemos só aquilo que nós gostamos e quando queremos. Uma das coisas que eu mais gosto é falar aqui no microfone, falar aqui para a câmera, falar com você que está acompanhando. Mas tem dias que eu não estou afim, mas mesmo assim eu venho e faço, porque é uma responsabilidade. Aí é uma questão de responsabilidade. Mas é o que eu gosto de fazer? É o que eu gosto de fazer. Inclusive é o meu trabalho na vida profissional. Né? Enfim, então há um entendimento do que você está ou não apto a fazer e, de repente, muitas vezes, quem vai dizer isso para você são as outras pessoas. Né? No nosso caso, a Torá, ela nos diz quem não está apto, ela não diz quem está apto. Ela traz quem não está apto a fazer. Tem 2 casos bem particulares. Tem mais casos, né? Mas vou utilizar 2 casos particulares para explicar isso da vocação. Fala no espanhol, não sei se existe. Vocação. No português, né? Tem 2 casos. Aquele que não queria e teve que fazer e aquele que queria e não conseguiu fazer, né? Que é o caso de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava tranquilo, fazendo de pastor. Relaxado. Tava na casa do seu sogro, relaxadão, né? Dali chegou uma hora que se perdeu uma ovelha, ele recebeu aquela apresentação com o sagrado e o primeiro que ele falou, mas eu não consigo, eu não vou fazer isso aí, eu não estou apto para isso. Tá apto sim. E ele teve que fazer. Na marra, num primeiro momento, né? Ou seja, se ele não tinha essa iniciativa, ele realmente não queria se tornar o líder de todo o povo, né? Mas ele foi o único que estava apto para fazer isso. Tanto assim que nós vemos o caso do próprio Arão. O Arão, que é seu irmão, que acompanhou ele na jornada de tirar eles do povo do Egito. E era ele que falava com o faraó e com o povo, né? Arão era que falava. Mas no momento que Moshe Rabbeinu ascendeu para o Monte Sinai e ele ficou como líder imediato na hierarquia, aconteceu o becerro de ouro, né? E temos o segundo caso, daquele que queria, mas não conseguiu fazer, que é o próprio caso de Korah. Korah queria estar no lugar de Moshe e de Arão. Ser né? o príncipe do Sim, povo. se tornar o rei, o senhor e amo de todas as coisas do povo de Israel. Mas não estava apto e não foi aceito, né? Então não adianta, né? E o caso particular, o caso meu, né? O meu caso, já que o senhor fala do seu caso. Eu não gosto de ensinar. Não tenho essa... Ou seja, não é uma coisa que eu se me fosse falar, não, você quer ser professor?
eu falaria não, né? Porque eu gosto mais de estar na minha, de fazer o trabalho que eu aprendi, que é um trabalho mais físico, né? De manutenção e aquelas coisas, né? Mas aqui estou porque não tem ninguém que faça. Então tem que, se você é apto para fazer e precisa da função, tem que fazer. Não tem como falar não vou deixar pessoas escutarem o que precisa ser escutado, de estudar o que precisa ser estudado por uma questão de capricho? Não. Como que fala? Porque para nós capricho é aquela coisa que tipo assim, Bem feita. no meu orgulho, eu falo, eu não vou fazer, não. não vou Por fazer isso porque capricho. não é para mim. Por capricho, por alimentar o seu próprio ego. Uhum. Né? Ô, Ranor, você não gosta tanto de ensinar que você fala 1, 2 horas sem parar. Pois é, mas Você é não uma gosta. questão que não Veja que é a questão de Moisés, né? A questão, eu não estou apto para fazer aquilo, não é o que eu quero. Mas daí depois ele falou, se você deixar esse povo, risque o meu livro, risque o meu nome. Se pegou do livro da brigando, vida. né? Se Isso pegou que é meu brigando com Deus Ele para se defender. pegou brigando para defender aquele povo, significa o quê? Que ele amava aquilo que ele fazia. E é assim, muitas vezes você se vê assim, puxa, mas não é para mim ensinar. Eu prefiro estar aqui em cima de um poste, ao lado de um transformador ali que dando corre luz para ali todo mundo. milhares de volts, que eu posso morrer a qualquer segundo, do que tá ali ensinando e tal. Só que daí quando ele vai ensinar, ele fica horas ensinando e fala e se dedica e traz coisas. Quer dizer, você na realidade, você sabe muito bem o que você gosta de fazer. Só que por algum motivo o teu subconsciente está te sabotando, está te traindo, né? Mas é isso. Eu acho que a questão central é essa. Você tem prazer no que você está fazendo, né? O grande segredinho é esse. Você tem prazer naquilo que você está fazendo, por mais que de repente você não tenha um embalo de fazer todo dia, toda hora, papapá, mas quando você faz aquilo ali te alimenta. Você sai dali com a alma leve, porque se você sai com a alma pesada e triste e chorando, aí sim, aí tá te fazendo mal. Não é. O Moshe Rabbeinu fez aquilo que ele se recusou, não se julgou apto, né? Ele fez aquilo que Korah queria ser. Essa é a diferença. Então, Korah, ele se tornou uma oposição de Moshe Rabbeinu. Alguém perguntou assim, existe sindicato da sinagoga? Eu falei, existe. E isso começou em Korah. Né? Era um judaísmo de oposição, de um progressismo que questionava os ensinamentos, as orientações de Moshe Rabbeinu. Então existe judeus para todos os gostos e até judeus da oposição, né? que questionam a legalidade dos ensinamentos ou a validade de uma instrução de mais de 3.300 anos. E os sacerdotes, eles tinham essa função de transmitir esse conhecimento para a geração futura, né? Todo esse legado ele tinha que ser sabiamente transmitido do judaísmo rabínico de que nós vivemos hoje, das escolas dos profetas, das escolas que os sacerdotes ensinavam às gerações futuras, e hoje das yeshivot que formam os rabinos que enfrentam os desafios para as suas gerações. Né? É o que aprendemos aí de amor, de dizer, de falar, de ensinar, de transmitir, dentro desses conceitos, né? sem se perder do papel daquilo que fomos chamados. Sim. Né? Agora, o Tikkun, o Shimon, isso que você falou, né? Se falar assim, você é professor, Rano? Não, eu não sou. Mas no que você melhor repara e conserta? No poste, num transformador ou numa sala de aula? Né? Exatamente. A sua energia, como ela será melhor aproveitada? Subindo num poste ou ensinando milhares de pessoas todos os dias? Aí você começa a analisar. Aí é uma questão de propósito. Né? Primeiro é você estar apto. Qual é o seu talento? Né? E aí depois é uma questão de propósito. Por quê? Primeiro a pessoa tinha que entender ali a legislação, ela traz ali
justamente para a pessoa entender se ela estava apta ou não para aquela função. Agora, para ela continuar exercendo, era o propósito. Ela tinha que ter prazer em trabalhar no Mishkan todos os dias, né? Fazendo aqueles rituais, né? Cumprindo a sua função. Sua função é cuidar da portaria. Você vai ser o sacerdote que cuida da portaria. Ok, então eu vou fazer com alegria, né? Com regozijo. Qual é o meu propósito? Meu propósito é receber as pessoas, dar as boas-vindas para que eles se sintam à vontade aqui na nossa casa, na nossa sinagoga. Esse é o meu propósito. Isso me mantém vivo, isso mantém a minha fé acesa, né? A minha chama interior acesa. Mas qual é o seu propósito? Não, o meu propósito realmente é subir num poste, abrir um quadro de energia de 10 mil volts, e se eu errar ali eu posso morrer eletrocutado, mas eu estou mantendo aquela casa aquecida, aquela casa iluminada, eu estou levando o dinheiro para minha família, né? Eu tô prosperando. Enfim, mas existem essas duas questões. Nessa paraxá, ela traz a aptidão, né? Ela deixa bem claro quem é apto ou não para cumprir tais funções. Agora, depois que esse requisito fosse preenchido, você tinha a vida inteira pela frente para lidar com outras situações de que você vai passar o resto da sua vida fazendo aquilo. E aí? Né? Então, tem mais um caso que agora estava dando risada do senhor porque me lembrei do caso, né, do que o senhor falava de que quando você faz o serviço fica com o coração pesado, né, com a alma pesada. Tem um caso de Yoná, né, que também era um profeta e que recebeu a tarefa de ir lá profetizar para um povo de Goim, né, de pessoas que não praticavam o judaísmo. E quando ele profetizou, no começo, nós sabemos, ele se negou, tanto que ele foi obrigado. Foi obrigado, né? Ele foi consumido pelo peixe, depois teve que sair do peixe, né? E teve que ir, de um jeito ou outro, teve que ir lá em Nínive a profetizar, né? E quando tudo se cumpriu, ou seja, que o pessoal de lá fez techuvá, ou seja, fizeram o seu retorno e tal, que ele fica olhando para a cidade para ver o que era que ia acontecer, ver aquela visão, né, da figueira era que cobria a cabeça dele. A boboreira. A boboreira, né, que cobria a cabeça dele, né, que ele amaldiçoou a sua própria vida por ter perdido a boboreira, né? Então, às vezes é assim, a gente também faz as coisas que sabe que somos bons para fazer, mas ainda sentimos esse sentimento, nossa, mas será que era isso mesmo, né? Mas sim, sim, realmente quando as coisas têm um propósito, no final será o foco que a pessoa tenha, mas de uma ou outra forma a pessoa vai Você sabe, Rano, que o caso de Yoná, ele tinha, como profeta, ele tinha um decreto que estava sobre Israel. Sim. Uhum. Né? E que Israel, para mudar o decreto, tinha que se arrepender e mudar o comportamento. Uhum. Então, Deus deu para ele uma missão com uma nação de Goim. Fez um paralelo, né? O Goim, vai lá e conserta aquela nação. Uma nação inferior, inclusive. Uma nação que, né, falou, bom, se Israel inferior. tem dificuldade de fazer retorno conhecendo Torá e conhecendo Deus, quem dirá Imagina esse Nínive. povo aí. Eles vão se ferrar, o fogo vai descer e vai consumir com tudo. E de repente, Yoná, ele se depara com a resistência, com a rebeldia de Israel, e estava vendo uma nação de Goim fazendo techuvá. O que ele presumiu? Se Nínive vai ser salva, Israel vai ser destruída. E esse foi o real motivo da sua depressão. Sim, né? sim. Ou seja, ele teve uma missão difícil, como o próprio Jeremias, o profeta. Ele foi preparado toda a sua vida para ser um Cohen. Né? No dia que ele foi fazer a apresentação, que o rei ia lá fazer a formatura, Shimon, dos novos Coanim, chega lá o Irmiarro, ele começa a profetizar contra. Corrupto, ladrão, você tem que voltar para o teu lugar. E ele se torna aquela rede social que escancara um desmando de um governo. Né? Pronto. Aí, Irmiarro, que foi preparado para ser um Cohen, se tornou um profeta a pedido de Deus. Resistiu, falou, não, eu sou menino, eu sou criança. E Hashem falou, não, você, antes de você nascer, você já estava destinado para isso aí. Então ele se tornou o Google, ele se tornou as redes sociais que denunciavam um desmando, o desmando de um governo. Né? O grupo de Telegram. Ele se tornou uma oposição e fizeram de tudo para controlar aquela voz que tinha que denunciar.
né, o desmando do governo judeu daquela época. Uhum. É uma missão. E às vezes nós resistimos missões, Rano. Sim, sim. Resistimos missões, né, pelo papel que temos que desenvolver. É, o caso de Yehudá e Tamar, né? De que os dois filhos que faleceram e era o objetivo era que tivesse uma descendência de Yehudá com Tamar, né? E no final, de uma ou outra forma, teve que aparecer esse descendente, né? Que ele nasce Peretz, né? Mas é que às vezes a gente não entende as coisas, né? Nós temos uma visão finita do plano sagrado que o Eterno tem para a vida nossa em singular e a vida do povo em comunidade, né? A preocupação não deve ser tanto, tipo assim, se preocupar por encontrar o sentido da vida, senão se preocupar por fazer as coisas básicas, né? Eu volto mais uma vez no Karate Kid, né? Será e tirar a cera, que em algum momento você vai avançar, porque depois ele fazia aquele outro que era como que chama no português, da cegonha? A serpente, né? Ele fazia outros movimentos lá, né? Mas é com o tempo, ou seja, a base nunca vai ser esquecida, que é a própria Torá. Então, quando chegar o momento realmente de que você já esteja apto, ali vai mudar a situação e você vai ter mais opções de fazer mais coisas, né? Muito bem. Muito bem, então ficamos por aqui. Já é Shabat, já está chegando o Kabbalat Shabbat, as rezas. Que esse Shabat seja um dia deleitoso para sua alma, né? O Shabat ele não é para ser sacrificioso, Samuel. Não é para a pessoa ficar triste, né? Depressiva. Aflição da alma. Ai, poxa, eu sou tão feliz durante a semana e no sábado eu fico aqui preso. Tinha que parar. Você tá no lugar errado, na hora errada, você tá com algum problema porque não é normal. Exato. Você tem que estar feliz. Tem que ter realização. Tem que ter realização. E viu o Renault tudo quando houvera feito, e eis que viu tudo muito bom. Muito bom. É uma semana de realização. Se você não se sente realizado, é porque você é criatura. Quem se sente realizado é o Criador. Então, nós somos co-criadores. Então, a sexta-feira chega para nós e olhamos para tudo que fizemos, temos que ter a seguinte sensação: realizamos. Nós construímos o mundo que Deus me ordenou a fazer. Entregou nas minhas mãos. Você praticamente começou um outro tema aí no final do podcast, né? Que é muito interessante. Eu acho que vale, Ranor, gravar, né, um conteúdo, né? Quer dizer então, né, baseado na sua fala que eu achei genial, que se você chega no Shabat triste é porque você não produziu nada durante a semana. Você está vivendo uma vida. Não tem resultados. A sua vida está uma M. A sua vida, respeitando aqui, entrando no horário sagrado, mas a sua vida semanal foi uma M, e aí você está triste de entrar no dia de deleite, no dia de... Por quê? Porque fomos colocados aqui para sermos construtores. É o conceito Se da entramos Parnassá. tristes é porque a gente não fez nada de construir. Não foi criador, foi criatura. Foi criado. Isso entra no conceito de Parnassá, mas acho que seria bom fazer um vídeo mesmo falando a respeito da Parnassá. Mas que coisa. Então, um abraço a você. Nos encontramos aí neste Shabat. Acompanhe. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e, muito importante, que você deixe o seu like, que você deixe o seu joinha. Não custa nada, é rápido, é fácil. Se você estiver nos assistindo pela televisão, aí sim. Aí você vai pegar aí o controle remoto. Se você não souber como curtir pela televisão, você pega o teu telefone. Enquanto assiste, use o teu telefone para ir lá e faça questão. Eu tenho um irmão nosso, Rogério. O Rogério, ele diz assim, ó, eu ligo a minha televisão no canal no Sim Brasil e deixo rodando todos os... Eu já assisti todos, ele falou. Eu já assisti tudo que tem. Ele está assistindo... 40 mil conteúdos que tem. Ele já assistiu o vídeo de 1980. Né? Ele já viu tudo. E agora ele liga os mesmos programas e deixa rodando para tocar os comerciais, as propagandas, para a sinagoga faturar. Exato. Olha só a consciência. Ele tem o trabalho de ir lá deixar o like dele em todos os vídeos.
e de deixar rodando a propaganda. Ele não pula a propaganda, ele deixa que rode. Por quê? De alguma forma ele tá contribuindo, né? Ele está ajudando. Mas você pode contribuir de uma forma muito mais importante que ver a propaganda. É deixando o seu like, é fazendo questão. É fazendo questão de ir lá no vídeo da sinagoga e dar o like. Eu sei que muitas vezes a gente é só um consumidor de conteúdos e na maioria, e isso não é só com o nosso canal, é todos os canais, a maioria das pessoas assiste e não deixa ali um like ou uma avaliação negativa. Ela simplesmente assistiu. Acabou. Por comodismo de não pegar o telefone, não pegar o controle e fazer questão. Mas eu acho que é o seguinte, se é nosso, se é do meu amigo, se é do meu irmão, eu tenho que ir lá e fazer questão de deixar o like. A não ser que seja uma coisa negativa. Do diabo. Mas falando nisso, tá disponível o vídeo do vídeo do diabo. O diabo existe. O diabo é um tema polêmico. Tá disponível. Após o Kabbalat Shabbat, você pode assistir esse vídeo aí com a sua família. É muito esclarecedor. Muito esclarecedor. E estão vindo muitas novidades na TV Anunciem Brasil, nos nossos conteúdos. Muitas novidades. Aula de hebraico, né? Uma plataforma especial para você. Então, fique aí com o Shabbat. Um abraço a você, um Shabbat Shalom. E nos vemos na próxima semana. Shabbat Shalom. Shabbat aparece e vamos recebê-lo. Isso mesmo.